e também palestrante internacional, presidente do Hospital e Maternidade Galileu e também fundador e coordenador do Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos. Doutor Adhemar, prazer em falar com o senhor pela primeira vez. Obrigado por ter aceito o nosso convite para participar aqui dos Bastidores do Poder. Olá, bom dia a todos. Nós é que agradecemos o honroso convite de participar do programa, Edson. Doutor Adhemar, o que é que está mudando, hein? Quais são as mudanças agora nas regras para a pessoa que quer fazer a cirurgia bariátrica? Ok. Hoje, para indicar uma cirurgia bariátrica, nós seguimos um protocolo internacional que é também o protocolo aceito e instituído pelo Conselho Federal de Medicina e pela Agência Nacional de Saúde. Então, tem indicação para cirurgia bariátrica o paciente que tem obesidade por mais de 2 anos, que tentou o tratamento clínico e não teve sucesso, ele não conseguiu emagrecer, e que o índice de massa corpórea, essa é a grande mudança, o índice de massa corpórea é um cálculo entre o peso e a altura do paciente, para nós sabermos se o peso está muito para aquele paciente, para aquela altura. Então, tem indicação para a cirurgia quem tem o IMC, o índice de massa corpórea, de 40 para cima, ou de 35 para cima, mas já tenha doenças provocadas ou agravadas pela obesidade, tipo diabetes, hipertensão arterial, apneia do sono, problemas ortopédicos, dislipidemia, aumento do colesterol e triglicérides e por aí vai. Então, se o paciente tem o IMC, que é o cálculo entre o peso e a altura, de 35 para cima, e tem alguma dessas comorbidades, ele também tem indicação para cirurgia bariátrica. Essa regra, essa norma, ela foi instituída pela NIH, tipo ANS dos Estados Unidos, em 1991. Então, é uma regra já um pouco antiga e que há muito tempo nós estamos tentando mudar essa regra para aumentar até a indicação de cirurgia. Então, agora, o que aconteceu? A IFSO, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Bariátrica, ela colocou como regra que tem indicação para cirurgia bariátrica a partir do IMC de 30 com comorbidades. Então, abaixou o limite do IMC, que antes era o IMC de 35 apresentando já comorbidades, agora não. Abaixou para o IMC de 30 com comorbidades ou IMC de 35 para cima sem comorbidades. Agora, doutor, o que a gente podia fazer, então, um pouco antes da cirurgia bariátrica? Por exemplo, estou vendo na informação que o senhor mandou aqui para a gente, que em 2019 a prevalência de sobrepeso, obesidade no país, era de 53,8% da população. Quer dizer, mais da metade da população está com sobrepeso. O que a gente podia fazer para evitar chegar nessa fase, para depois não chegar lá na frente e ter que fazer uma cirurgia bariátrica, doutor? Bom, daí nós vamos ter que falar sobre toda a educação comportamental, o erro na alimentação e a falta de atividade física. Então, se você for pensar, para nós conseguirmos, hoje a obesidade é uma das doenças mais graves da humanidade. A obesidade, ela é uma doença grave em todo o mundo. E não é só uma doença de países desenvolvidos, não. É também de países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Então, o que fazer? Primeiro, começa-se até com uma educação alimentar desde criança. Hoje nós temos a obesidade infantil extremamente preocupante. E a obesidade infantil, ela está aumentando numa proporção maior do que a obesidade do adulto. E olha, essa criança obesa, ela vai se tornar um adolescente obeso, ela vai se tornar um adulto obeso. Então, o que fazer? Primeiro, para você tratar a obesidade, você começa corrigindo a alimentação. O erro da alimentação. Você tem que ter alimentos saudáveis e evitar os carboidratos da vida, doces, pães e massas. Segundo, atividade física. Precisa ter atividade física com regularidade. Hoje, muitas crianças ficam no seu celular, no seu tablet, no seu iPad e não vão jogar bola, não vão correr e assim por diante. Não têm o hábito de praticar um esporte. Então, você começa o tratamento desde uma educação alimentar, que já tem que ser desde criança, que começa até com
a orientação nas cantinas das escolas, que já de alguns anos têm essa preocupação de ter alimentos saudáveis à disposição na sua cantina dentro da escola. O doutor Edmilson que está falando, é o seguinte, dentro desse dado que o Edson citou aí, que atinge 53,8% da população, há outro dado logo em seguida que causou um impacto econômico de 190 bilhões essa obesidade toda do Brasil aí. Esse valor é praticamente o déficit orçamentário do país programado aí para 2023, certo? O senhor não acha que diante de um universo desse tamanho, né, de um problema desse tamanho, deveria haver uma campanha muito maior no Brasil para que as pessoas não se tornassem obesas, né? Nem para fazer a operação, evidentemente que quando vai fazer a operação já é um caso extremo, né? Mas para não se tornarem obesas, o Conselho Federal de Medicina, os próprios governos, né, não deviam se aliar aí para fazer uma campanha maior, porque o custo é muito grande para o país, né? Exatamente. Deveria sim, Wilson. Você está coberto de razão, porque é preocupante. A obesidade, que ela pega já a nível mundial, ela tem até um termo chamado globesidade. E veja, a obesidade, como eu falei, ela predispõe a várias outras doenças. E essas doenças vão acarretar no indivíduo um custo muito grande de tratamento médico, de tratamento cirúrgico, de internação hospitalar. Para você ter uma ideia, o obeso, ele tem uma esperança de vida muito menor do que o indivíduo com o peso normal. Um adulto obeso, ele vai ter uma esperança, uma expectativa de vida muito menor. Ele vai viver, em média, 9 anos menos, porque ele vai falecer por uma doença cardiovascular, ou por um infarto, ou uma angina, ou uma arritmia decorrente desse infarto, ou um derrame, um acidente vascular cerebral. E veja, existe uma associação muito comum, que é o paciente ficar obeso e depois, por conta da obesidade, ele ficar diabético. E o diabetes é uma doença extremamente grave. Se hoje no Brasil nós temos um número enorme de obesos que precisam de tratamento, nós temos um número muito grande de diabéticos também que precisam de tratamento. Então, essa campanha é fundamental que ela seja realizada. Doutor Adimar, cirurgia bariátrica, para o senhor explicar aqui para nós, em letra de forma, o que acontece? Qual é o procedimento? Ok, então veja, para a gente tratar a obesidade, nós começamos com alimentação, com atividade física, depois você tem medicamentos que o endocrinologista vai passar, e hoje em dia nós temos medicamentos injetáveis muito eficazes, muito potentes no controle da fome. Depois disso, nós temos até o tratamento endoscópico para a obesidade, que é a colocação do balão gástrico, ou a própria endossutura gástrica, a também chamada de gastroplastia endoscópica, e no extremo nós chegamos na cirurgia bariátrica. Realmente, como o Edmilson comentou, é o tratamento mais complexo para a obesidade, é aquele paciente com obesidade mórbida, grau 3 ou grau 2 com comorbidades. Nessa cirurgia bariátrica, nós vamos reduzir o tamanho do estômago do indivíduo e nós vamos fazer um desvio do intestino. Ou seja, o alimento ele não vai passar por todo o intestino delgado. Com isso, nós diminuímos a absorção daquilo que foi ingerido. E esse desvio do alimento, não passando por todo o intestino delgado, e esse alimento ele chegando na parte final do intestino delgado, de uma maneira mais precoce, mais rápida, isso vai desencadear uma sensação de saciedade, o paciente vai ter menos fome, ele vai melhorar a sua função pancreática e ele vai tratar doenças metabólicas, como diabetes e a dislipidemia, o colesterol e triglicérides. Então, essa cirurgia bariátrica, com a redução do estômago, com o desvio do intestino, consegue não só um emagrecimento importante, porque o indivíduo vai ter uma sensação de saciedade maior, ele vai ter menos fome, e ele vai ter uma melhora dos hormônios intestinais que controlam a sensação de fome e saciedade e uma melhora dos hormônios também incretínicos, que melhora a função pancreática, melhorando o seu diabetes, o que é muito importante. Muitos diabéticos diminuem a necessidade de medicações depois da cirurgia bariátrica e outros até deixam de usar remédios para o diabetes.
Doutor, os dados da Agência Nacional de Saúde indicam que uma média de 62 mil operações bariátricas por ano no Brasil, das quais cerca de 8 mil são pelo SUS, mais ou menos, né? A partir dos dados de 5 anos que estão aqui projetados. A gente dividiu tudo por 5, chegou nesses números. Mas, ao mesmo tempo, diz que apenas 2% das indicações das operações são realizadas no Brasil. Quer dizer, há um universo enorme aí pela frente de necessidades de operação que o Brasil não está conseguindo fazer. Como conseguir fazer isso, né? Como aumentar esse número de operações necessárias, evidentemente, que o ideal, é claro, seria não haver necessidade da operação, mas como aumentar essas operações para colocar esses indivíduos novamente aí numa vida normal. Esse número triste não é só no Brasil, esse número é mundial. No mundo todo, nós estamos só operando em torno de 2 a 4% dos pacientes que têm indicação para cirurgia. Então, já é aquele grau extremo de obesidade que já tentou o tratamento clínico e não deu certo. Nós só estamos conseguindo operar de 2 a 4%. Para ter uma ideia, no ano de 2018, no Brasil, nós operamos apenas 0,5% dos indivíduos que tinham indicação. Por que isso? São vários os motivos. Primeiro, muitos pacientes ou muitos obesos não sabem que tem indicação para cirurgia. Eles se chamam de o gordinho saudável. Ele desconhece que ele tem uma doença crônica, uma doença inflamatória generalizada que vai predispor a novas doenças. Segundo motivo, medo da cirurgia. Realmente a cirurgia bariátrica de 20 anos atrás é completamente diferente da cirurgia bariátrica de hoje, que a gente faz por videolaparoscopia pelos furinhos, onde a taxa de complicação é baixíssima, é semelhante a uma cesárea ou uma cirurgia de retirada de vesícula. Terceiro motivo, falta de acesso a um serviço onde ele possa ser operado. Você mesmo relatou que o número de cirurgias pelo SUS é muito pequeno. Então, nós temos hoje a população brasileira, 70% dela depende do SUS. Apenas 30% tem convênio e os convênios oferecem a cirurgia bariátrica. Aquele que tem o SUS, ele precisa procurar um centro onde faz a cirurgia pelo SUS. E são poucos os centros que ainda fazem. Nós precisamos, no Brasil, de mais centros, mais hospitais, sejam hospitais de escolas, sejam hospitais tipo Santa Casa, que façam a cirurgia bariátrica pelo SUS para aumentar a oferta de cirurgias, de procedimentos para conseguir mudar esse número. Mas vejam, esse número triste não é só do Brasil, ele é mundial. Mesmo em países desenvolvidos, você só opera em torno de 4% dos pacientes. Nós estamos ouvindo esse número tão diminuto assim, mesmo nos países desenvolvidos, onde a informação é maior, os recursos são maiores. Há um motivo para isso? É simplesmente negar que seja gordo, como o senhor disse aí? Medo da cirurgia também. Tanto é que, para ter uma ideia, hoje nós estamos operando em torno de 75% dos casos, 75% a 80% eram mulheres operadas. E a incidência de obesidade ela é igual nas mulheres e nos homens. Só que o número de cirurgia é muito mais realizado em mulheres. Por que isso? Porque elas são mais vaidosas? Não. Elas são mais cuidadosas com a sua saúde e o homem fica com um pouco de receio. O homem é um pouco mais, vou chamar de cauteloso, ele tem um certo medo pela cirurgia. Mas isso está mudando. O que antes nós tínhamos em torno de 85% de cirurgias em mulheres, hoje já estamos em torno de 70% cirurgias em mulheres e o número de cirurgias em homens está aumentando. Em países desenvolvidos, o que acontece? Existe essa recusa da cirurgia, pelo medo da cirurgia. Por isso que novos tratamentos têm ganho adeptos, tipo tratamento endoscópico, como a colocação de balão ou uma endossutura, ou ainda o tratamento com as novas medicações. Essas medicações injetáveis que hoje estão sendo disponíveis, são medicamentos novos, mas que estão tendo resultados fantásticos nesse controle da saciedade e da fome. Estamos ouvindo o Dr. Adimar Concon Filho, que é cirurgião bariátrico, também cirurgião do aparelho digestivo e médico endoscopista. Doutor, tem uma pergunta para o senhor aqui do DJ Alê. O DJ Alê pergunta o seguinte para o senhor. Gostaria de perguntar ao doutor se todas as pessoas que fazem cirurgia bariátrica têm que tomar remédio pós-cirurgia para o resto da vida e se sim, por quê? Excelente pergunta.
tem sim que tomar. Você vai ter que tomar vitaminas para o resto da vida. Por que isso? Porque quando nós fazemos o desvio do intestino, nem todas as vitaminas elas são bem absorvidas dos alimentos. Mesmo que você tenha uma alimentação saudável, algumas vitaminas não serão bem absorvidas e você vai precisar tomar vitaminas para o resto da vida. Daí vem uma outra pergunta, olha, mas então eu vou fazer uma cirurgia e vou ter que tomar vitamina o resto da vida, qual é a vantagem disso? Veja, você vai deixar de tomar o remédio da pressão, deixar de tomar o remédio do diabetes ou diminuir, deixar de tomar o remédio da dor, do problema da gota ou da sua artralgia, da dor articular, e você vai trocar tudo isso por uma vitamina. A vantagem é muito grande. E uma outra informação também importante, muitos adultos, depois de uma certa idade, mesmo que não fizeram a cirurgia bariátrica, vão tomar vitaminas. A partir de uma idade, todo mundo vai tomar uma vitamina como complementação. Então, vai precisar tomar sim a vitamina para o resto da vida. Agora, doutor, qual é o risco da pessoa que faz a cirurgia bariátrica voltar a ter um sobrepeso? Ele pode engordar e a incidência da recidiva da obesidade pós uma cirurgia bariátrica ela está em torno de 20 a 25% dos casos operados. É um número preocupante, sim. Por quê? Esses indivíduos, na maioria dos casos que têm a recidiva do peso, são indivíduos que não estão fazendo atividade física e que estão exagerando na ingesta de carboidratos, doces, pães e massas. Esse é o perfil daquele indivíduo que tem o reganho de peso. O que precisa ficar bem claro é o seguinte, a obesidade é uma doença crônica. Até o momento da medicina, é uma doença incurável, porém ela é tratável. Tratável com dieta, com exercício, com medicamentos, com procedimentos endoscópicos e com cirurgia bariátrica. Mas precisa do acompanhamento por toda a vida, porque senão existe essa recidiva de peso, e a recidiva de peso ocorre em todos os tipos de tratamento para a obesidade. Tratamento clínico, endoscópico e cirúrgico. Nessa proporção que eu te falei na cirurgia, em torno de 20 a 25% volta a ganhar peso. Nem sempre o paciente volta a ter o peso que ele tinha antes da cirurgia. Mas a hora que retorna o diabetes, retorna a hipertensão arterial, retorna a apneia do sono, esse paciente já não fica contente com o seu reganho de peso. Qual que é a expectativa do senhor para aprovação desse novo limite aí para a operação? Vai demorar muito tempo ainda? Como é que está essa situação? A situação é o seguinte, essa sociedade internacional mundial que diminuiu a indicação para a cirurgia, ela colocou essas novas regras, abaixando o limite para o IMC, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que é quem representa a cirurgia bariátrica no Brasil, ela já pegou esse novo protocolo, essas novas indicações e já encaminhou ao Conselho Federal de Medicina. Isso foi feito o ano passado. Nós acreditamos, estamos bastante esperançosos que neste ano isso seja aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Uma vez aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, isso é enviado à Agência Nacional de Saúde. E daí a Agência Nacional de Saúde que vai aprovar ou não essa nova normatização para depois os convênios, as seguradoras e mesmo o SUS possam oferecer uma indicação com o IMC mais baixo. Não passa por congresso político, essas coisas não, né? Não, fica Ainda bem, né? Fica no Conselho Federal de Medicina e depois na Agência Nacional de Saúde. Então é uma possibilidade de a coisa andar mais rápida e melhor. Sim, sim. Doutora, pergunta para o senhor tirar um 10 agora. Quem é mais gordinho, o homem ou a mulher? Então, a incidência de obesidade, ela é semelhante, tanto nos homens quanto nas mulheres. A obesidade, a incidência é o mesmo. Mas quem procura o tratamento com maior frequência é a mulher. Como eu comentei, há alguns anos atrás, nós operávamos 85% dos pacientes eram mulheres, hoje diminuiu para 70%. Elas são mais cautelosas, mais inteligentes e mais preocupadas com a sua saúde. O homem ainda acha que ele tem aquela barriguinha da cerveja, do churrasco, ele acha que ali está tudo bem. Ou então... Doutor, existe uma relação assim que pode ser falada? Eu já ouvi muitas vezes dizer que se você mede tanto, você tem que pesar
10 a menos do que esse valor da medida, ou certo? Existe uma relação assim que a gente pode falar, olha, se você está com essa diferença entre altura e peso, você está caminhando para se tornar obeso? Isso é uma forma muito prática, né? Se você tem 1,70 m, você deveria estar em torno de 70 quilos ou um pouquinho mais. Isso é uma forma muito simplista de você calcular. No entanto, o índice de massa corpórea, ele é um pouco mais fidedigno. Como é que você calcula o IMC? É dividindo o peso pela altura ao quadrado, altura elevada ao quadrado. Então, o peso dividido pela sua altura elevada ao quadrado é que vai dar o IMC. Se você tem um IMC até de 25, de 20 a 25, você está com o peso normal. Se o seu IMC está de 25 a 30, você está com sobrepeso. E aí nós temos mais da metade da população já está com o IMC acima de 25. Se o IMC é de 30 a 35, obesidade leve grau 1. Se o IMC é de 35 a 40, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade mórbida, obesidade grau 3. Então, o IMC, ele é mais fidedigno, mas também tem algumas falhas, do que só pela altura, só mesmo pela altura. Doutor, eu queria pedir para o senhor dar um conselho final para aquelas pessoas que acham que é o espelho que engorda, ou então aquelas pessoas que dizem que tem um espírito maligno dentro do guarda-roupa que fazia encurtar e as roupas todas não servem mais, doutor. Perfeito. O que essa pessoa precisa entender que o excesso de peso dela, ou o sobrepeso, ou a própria obesidade, não é culpa dela, não é desleixo dela, não é falta de força de vontade. Ela tem uma doença crônica. Essa doença está no seu cérebro, no hipotálamo. Essa doença provoca um desequilíbrio entre a sensação de fome e a sensação de saciedade. Então, essa pessoa precisa entender que ela é portadora de uma doença que precisa de ajuda. Não é desleixo, não é falta de força de vontade, não é fraqueza. Ela precisa de ajuda e, dependendo do seu grau de obesidade, o seu médico, endocrinologista ou cirurgião bariátrico vai indicar qual o melhor tratamento para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Muito bem. Algo mais, Edmilson? Não. Uma aula total do doutor aí. Muito obrigado pela aula. Deve ter esclarecido muita gente aí. Quem sabe, né? Animado muitos obesos ou quase obesos a procurar uma orientação médica. Doutor Admar Concon Filho, cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo, médico endoscopista, também palestrante internacional, presidente do Hospital e Maternidade Galileu e fundador e coordenador do Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos. Eu li só aqui 1/10 do currículo. Obrigado pela aula que o senhor nos deu, como disse o Edmilson, e sempre que tiver alguma novidade, por favor, compartilhe aqui com os ouvintes dos Bastidores do Poder. Nós é que agradecemos o honroso convite em participar e estaremos sempre à disposição de vocês, ok? Muito obrigado.